Pai do Senhor Jesus, amados, vamos meditar na palavra de Deus que encontra-se em São Marcos, no capítulo 5, no versículo 1, que tem como título A Cura do Endemoniado Geraseno. Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeia alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo, ou seja, detê-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país, ou seja, da cidade. Passava-lhe pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Glória seja dado ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amados, no tempo de Jesus, Gadara fazia parte de uma confederação de 10 cidades, entre elas Damasco, Filadélfia, Citópolis, Gadara e Decápolis, que era o centro da cultura helênica. A palavra de Deus mostra que este homem que estava há muito tempo endemoniado, com a sua vida completamente dominada pelos espíritos imundos. Quando Jesus colocou os pés naquela cidade, a primeira coisa que aconteceu foi desse homem endemoniado correr para Jesus, correr em direção ao Mestre, aquele homem possesso por espíritos imundos, que já havia muito tempo estava neste sofrimento, em que Satanás já tinha lhe roubado, Satanás já tinha matado, já tinha destruído. Ele vivia em sepulcros, morto socialmente. Satanás tinha roubado dele a sua sanidade, porque ele era preso em correntes, e as correntes eram quebradas, e as prisões por ele. Foi destruído a sua moral, porque diz a palavra de Deus que esse homem ele andava nu. E não diz a palavra de Deus que ele correu em direção a Jesus, dobrou-se e adorou naquele momento,
e disse: que temos nós contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Vieste nos perturbar antes do tempo? Meus irmãos, Gadara é um povo remanescente dos antigos gigazeus, cidade dos gigantes Anaquins e Refaís. Por isso, em alguns manuscritos do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, encontramos o termo Gezenos ou Gerazenos. Os gigazeus são descendentes de Cão, filho de Noé, da parte de seu neto Canaã, conforme em Gênesis 10, 15 e 16. Aqueles demônios, na vida daquele homem, eles estavam ali e sabia quem era Jesus. Sabia que Jesus estava ali para fazer alguma coisa em favor daquele homem. E nos diz a palavra de Deus que naquele momento Jesus Cristo expulsou aquele demônio. E aquele demônio rogava para que não fosse lançado para o abismo, mas que fosse enviado para aquelas manadas de porcos que estavam passando ali. E Jesus assim o permitiu. E nos diz a palavra de Deus que os porcos se agitaram e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram a cidade e pelos campos. Então saiu o povo, diz a palavra de Deus, e disseram: olha, Jesus, nós não queremos você aqui. Ficaram com tanto medo e disseram: olha, não queremos que você fique aqui. E Jesus Cristo, olhando para aquele homem, e aquele povo olhando para aquele homem, viu aquele homem que era um homem endemoniado, uma pessoa que tinha perdido o seu convívio social, tinha perdido a sua sanidade, tinha perdido a sua moral, porque Satanás, os espíritos imundos, tinham tirado. E agora estava totalmente liberto pelo poder de Jesus Cristo. Uma coisa curiosa, meus irmãos, é porque os demônios queriam os porcos. Gadara era uma cidade, meus irmãos, para que nós venhamos entender. Gadara era uma cidade que adotou a religião grego-romana e havia um templo dedicado ao deus Zeus na cidade. Na religião romana, o animal sagrado era o porco, que após morto e oferecido, tinha a sua carne vendida nos mercados. Aqueles porcos todos ali iriam ser oferecidos no templo pagão que existia naquela cidade. Tinha também naquela cidade um templo pagão. O povo sacrificava ao deus Dionísio, o deus do vinho e da impureza sexual. Nesse culto, os habitantes de Gadara se embriagavam e tinham relações sexuais e morais, onde os espíritos impuros teriam nova oportunidade de capturar mais vida e dominar. Veja bem, meus irmãos, Jesus Cristo, ele afrontou aqueles deuses. Jesus Cristo, ele foi para libertar aquele homem que se encontrava com a sua vida totalmente possessa, dominada pelos aqueles espíritos imundos. Quero também falar para você que a tua vida, Jesus Cristo, ele quer fazer uma grande obra na tua vida, te libertando daquilo que está lhe prendendo, aquilo que está lhe dominando, aquilo que está fazendo com que a tua vida vá de mal a pior. Você tem olhado para um lado, olhado para outro lado, você não tem encontrado a solução para a sua vida. Jesus Cristo, assim como ele libertou este homem
que estava com a sua vida moral, social, a sua vida totalmente dominada, sua moral destruída, também Ele quer fazer uma grande obra na tua vida. Não faça como aqueles porqueiros que pediram para Jesus Cristo sair da cidade, porque Jesus Cristo tinha libertado aquele homem. E eles, olhando mais para a perda material, para os porcos que eles tinham perdido, não olharam para o grande milagre que Deus fizera através ali do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus, que aquele homem foi liberto, mas os porqueiros não olharam e não viram. Não faça assim também. Escolha estar com Jesus. Escolha Jesus. Não escolha os porcos. Porque Jesus, Ele pode transformar a tua vida. Os porcos não. E nem os porqueiros que escolheram os porcos pode fazer alguma coisa por ti. Quero orar em teu favor, para que Deus venha fazer uma grande obra na tua vida neste momento. Então vamos orar a Deus, e o milagre de Deus, com toda certeza, vai acontecer na tua vida. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prepara aí a tua vida, o teu coração, e nós vamos orar a Deus neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, clamo a Ti agora, meu Deus, porque nós sabemos que Tu estás a nos ouvir. Que muitas pessoas neste momento, Senhor, se encontram com a sua vida dominada por espírito maligno, por força do mal, meu Deus. Que neste momento a Tua graça e a Tua misericórdia alcance a vida desta pessoa, Senhor, e liberte ela, meu Deus, desta prisão. É uma prisão, meu Deus, espiritual, em que esta pessoa, meu Jesus, ela não tem força para sair desta prisão espiritual, porque Satanás tem aprendido. Meu Deus e meu Pai, assim como o Senhor libertou este homem que havia muito tempo sido dominado pelos espíritos imundos, vai ao encontro também desta pessoa neste momento e dai a vitória, Pai. É que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador.